Boa noite, irmãos. Que a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Uma alegria tão grande estar aqui. Eu estava ali até emocionada. Eu falei, meu Deus, falar aqui na nossa igreja, né? Isso traz realmente uma emoção, porque estamos na nossa casa. E é muito bom estar na nossa casa. Eu quero rapidinho só apresentar os livros. Meus 2 livros já estão ali. O primeiro livro, muita gente já conhece, que eu fiz na época o lançamento aqui. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Esse é um questionamento que eu comecei a fazer há muitos anos, escutando pessoas, porque cada vez que alguém me procurava com uma dor, com uma demanda, com uma angústia, com sofrimento psíquico, e que íamos percorrer o caminho da dor, o lugar que se chegava era sempre o mesmo: família. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que é família? Se o Senhor instituiu a família para ser um lugar de refúgio, de acolhimento, de nutrição, de amparo, de formação para a vida, por que a família tem se transformado num campo de batalha? E foi pensando nessas questões que eu escrevi, trabalhando muito aquilo que nós trazemos da nossa família de origem e que depositamos na família que construímos e que muitas vezes repetimos histórias que já sabemos o final, quando nós não lidamos com as questões que estão lá na nossa história. E o outro livro que eu lancei na pandemia, né, online, é Enigmas da Alma, uma decifração à luz da palavra de Deus. Esse livro eu levei um tempo para escrever. Chegou o momento que emperrou, sabe aqueles momentos que você para, e eu falei, meu Deus, já escrevi sobre enigma de todo mundo, já peguei alguns personagens bíblicos, já trabalhei algumas histórias que eu vi, e por que agora emperrou? E aí eu senti no meu coração, porque você não contou seus enigmas. Então foi assim que eu escrevi muito da minha história aqui também. E aí consegui concluir, porque não se vai à conclusão sem ir à origem. A origem aponta o destino. Então, eu escrevi sobre isso aqui, nesse livro, né? E também, gente, nós estamos, segunda-feira, eu vou começar a ministrar uma masterclass, a escuta eficaz. Escutando a si mesmo para escutar o outro. Eu vou ensinar e transmitir para aqueles que fizerem essa masterclass, são quatro segundas, mas como aqui segunda é o culto de oração da Mina, abençoado, se você não puder assistir, vai ficar gravado. Amém, né, Mina? Vai ficar gravado. Então, eu vou trabalhar o que é uma escuta terapêutica, como eu trabalho. Eu tenho mais de 30 anos que eu escuto pessoas. E escutar além do discurso falado, da linguagem falada. Escutar a expressão, o semblante, a postura. Escutar o sintoma. O que aquele sintoma está dizendo? É preciso ir mais além das palavras faladas. E essa escuta, nós só conseguimos com o discernimento do Espírito Santo de Deus, que sabe tudo sobre nós e que nos mostra como ir além. E aí vem aquilo que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é sobre isso que eu quero trabalhar nessa masterclass, que é para todos que quiserem, não é segmentado a profissionais da área psi, não é só a líderes, é todas as pessoas que precisam aprender a escutar a si mesmo para poder escutar o outro. E tem mais ainda, cadê? Tem um cupom promocional
Eu quero escutar. Então tem aí o QR Code, um cupom promocional só para conferência. Esse foi especial. Cupom específico para a conferência. Então, se você está aqui, bota lá o seu celular e já a inscrição até amanhã. Amanhã fecha meia-noite, não é isso, Rafael? Meia-noite fecha, porque na segunda-feira já chegou o dia. Então, te espero lá, gente. Nós vamos fazer aqui, com certeza, um grande grupo, não só aqui na nossa igreja, mas em muitas outras, para escutar pessoas, porque a demanda é muito grande. Ilma, não consigo fazer terapia, mas não é, todo mundo não consegue mesmo não, nem a gente consegue dar conta. Então, vamos lá, porque todos nós somos habilitados por Deus para uma escuta mais além. Espero vocês. Gente, vamos ao tema, né? Farás outra vez. Meu Deus, que tema! Desde que eu recebi esse tema, gente, ele não me saiu mais da cabeça. Aí onde que eu ia, eu chegava e falava assim: se você quisesse ver algo que Deus já fez no passado e que Ele pode fazer hoje, o que você queria ver? Andei perguntando a todo mundo. Eu tenho inúmeras respostas que as pessoas mandaram para mim. E eu fiquei pensando na trajetória de Jesus, nos seus milagres, seus ensinos, suas curas sempre para além do físico, para além daquilo que as pessoas pediam. Quantas pessoas chegavam para Jesus procurando uma cura física e Ele tocava na alma. Ele ia muito mais além. Ele olhava primeiro a condição espiritual daquela pessoa, o que ela precisava para Ele curar de dentro para fora. Ele ainda faz? Ele ainda cura de dentro para fora, gente? Então, era assim no ministério de Jesus, perdoando pecados, limpando, purificando, dando rumo de vida, dando uma nova identidade, um destino. E Ele restaurava a alegria, a dignidade das mulheres. Quantas mulheres acompanharam o ministério de Jesus? E cada uma delas era acolhida por Jesus. E Ele dava dignidade a essas mulheres. Então, se tem alguém que já trabalhou em favor das mulheres, desde o início da história, não foram as feministas, mas foi Jesus. Ele foi que deu dignidade. E eu me lembro bem quando Marta e Maria, a Marta agitada nas atividades do dia, e Jesus olha e fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E Ele ensina para ela que a presença é mais importante que a provisão. E naquele momento, ela estava ali com Ele. Gente, eu ficaria horas e horas aqui falando tudo que Deus já fez desde os tempos antigos e tudo que Ele pode fazer hoje, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. E Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Uma manhã eu acordei com esse texto na cabeça. Eu acordei citando esse texto. E ele ficou tão marcado na minha história. Eu comecei a ver como Ele faz infinitamente mais. Então é tão bom quando nós podemos ter essa convicção. Mas eu escolhi duas mulheres para falar nessa noite. Uma do Antigo Testamento e uma outra do Novo. Duas histórias que se entrelaçam de uma forma muito especial. E o Senhor falou muito ao meu coração dessas duas histórias. A primeira história começa em Gênesis 29. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis 29 e você vai deixar aberta. Eu vou ler na Bíblia amplificada.
É uma Bíblia que eu estou fazendo devocional nela. É bem interessante. E eu vou ler nessa tradução. Mas primeiro eu vou falar um pouco sobre essa história. Uma mulher que tinha uma dor calada na alma. A dor do desprezo e da rejeição. E Deus viu, o texto diz isso, Deus viu a súplica calada da alma daquela mulher, que naquele momento ela nem traduziu em palavras, mas Deus viu. E eu vou ler alguns versículos para situarmos a história. Vou citar rapidamente, depois eu vou falando mais, mas é a história de uma filha de Labão. Quem já ouviu falar de Labão aqui, gente? Não é? Ele tinha 2 filhas. A mais velha era Lia, ou Leia. Em outras traduções falam Leia, mas eu vou usar Lia. E a mais nova era Raquel. Então eu vou falar um pouco sobre a história de Lia. Jacó amava Raquel, diz no versículo 18 desse capítulo. Ele amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por sua filha mais nova. Ele vai... Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Vira só um pouquinho para cá, Mirna. Ok, obrigado. Ele vai a Labão e diz: olha, eu amo Raquel. E eu vou trabalhar 7 anos por ela. E ele trabalha os 7 anos por ela. E ao final do 7º ano, quando era a festa do casamento, Labão leva para a tenda a sua filha mais velha. E aí Jacó é enganado. E no versículo 23, que está narrando isso, diz: aconteceu que à tarde tomou Lia sua filha, falando de Labão, e trouxe para ele, e ele coabitou com ela. Versículo 30. Na sequência aí nós vamos ver que aí Jacó reivindica o que ele tinha pedido ao seu sogro. E ele diz: mais 7 anos trabalharei. E ele recebe Raquel. E no versículo 30 diz: Jacó coabitou com Raquel e a amou mais do que a Lia. E ele serviu a Labão por mais 7 anos. Agora o versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu sua madre. Porém Raquel era estéril. Observe isso. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Deus viu o desprezo que Lia sofria. Deus sabia o que aquele desprezo produzia na alma de Lia. O sofrimento que havia na sua alma. Ele ouviu a dor do seu coração. Ele tomou sua causa e ele agiu por ela. Naquele momento, ele viu para além do que qualquer pessoa estava vendo, que nem mesmo o seu pai estava pensando na condição que ele estava colocando a sua filha, impondo um casamento onde ela não era amada. Ele não se importou com isso, ele não olhou o coração da sua filha, e certamente o que Labão fez produziu uma grande dor no coração dela. Ninguém via, acho que nem Jacó via, mas Deus viu. Deus viu, Deus sabe o que é o desprezo, e Ele faz de novo. Ele continua olhando o nosso coração. Ele continua olhando a nossa história. Ele continua ouvindo as nossas dores. Ele faz outra vez. Ele te vê quando você é desprezada. Ele a vê nessas condições. Ele ouve aquela oração que você nem teve coragem de balbuciar. Que muitas vezes no seu travesseiro, somente o seu gemido, a sua respiração indicava da sua dor. Ele via. E Ele também toma a sua causa. E Ele também age em seu favor. Deus viu o desprezo que Lia sofria.
E a partir daquele momento, ele abre a madre de Lia. E olha o que diz o versículo 32. Lia concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Ruben. E disse: vede um filho, porque disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido me amará. Agora começa a dor em ação. Uma nomeação que ela dá ao seu filho, centrada na sua aflição. Um filho para atrair o amor do marido. Era o que ela queria naquele momento. Quanto que Lia ainda precisava aprender para entender que quem fazia era Deus e não ela. E naquele momento ela dá essa nomeação: vede um filho, o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido me amará, porque eu estou dando um filho a ele. Um filho muda a condição de um coração, gente? Não. Mas no 33 diz: e Lia concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, concedeu-me também este, e deu a ele o nome de Simeão, que significa Deus ouve. Segundo filho, Simeão. E novamente ela nomeia seu filho a partir da sua dor. Um filho para anular o desprezo do marido. Um filho que ela naquele momento esperava. Aí no versículo 34, deixa eu ler aqui agora. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e diz: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Terceiro filho. Novamente uma nomeação centrada na sua dor. A nomeação que significava: agora eu vou estar ligada a ele, eu vou estar unida a ele. Um filho para promover uma união e uma aliança com seu marido. Era o significado. Tudo que Lia queria era Jacó. Tudo. Ela queria, na sua obsessiva busca por amor, ela queria um homem que a amasse, e toda a sua vida estava girando em torno desse amor. Toda a sua vida estava girando em torno dessa busca de amor. E tudo que ela fazia, ela deixava a marca da sua dor. E a marca da sua dor também foi ficando na nomeação que ela deu aos seus filhos. Agora, 3 filhos. E 3 filhos trouxeram o amor do seu marido para ela, gente. Resolveram o conflito da sua alma? Também não. Muitas vezes uma mulher fica tão obcecada em busca de aceitação, de atenção e de amor. O amor de um homem para suprir suas carências, que o foco da sua vida fica fixado em fazer tudo para agradar esse homem de alguma maneira, para receber um pouco de amor. Quantas negociam os seus valores em busca de migalhas de amor? Afinal, a carência de Lia não começou ali no casamento com Jacó. A carência de Lia certamente começou com um pai que não lhe dava valor, que a usou como instrumento de engano para alcançar os seus interesses, para ter-lhe Jacó trabalhando 14 anos com ele. E depois a gente vê que ele trabalha mais quase 7 anos, ele trabalha 20 anos e ele sai antes do 21º ano, que era o ano Shemitah, era o ano da libertação, o ano que você tinha que sair do cativeiro, o ano do descanso da terra, e ele sai com a sua família antes que ele virasse outro ciclo de escravidão. A dor de Lia se intensificou com esse casamento imposto. A dor de Lia não diminuiu com cada filho que ela nomeou.
Não diminuiu com a condição que ela estava de já 3 filhos com o homem a quem ela amava. Mas Lia ainda estava no processo de aprendizagem. Olha o que diz o versículo 35. Concebeu mais uma vez e deu à luz um filho, dizendo: desta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou de Judá, louvor, louvado, exaltado. Então, como diz aqui, cessou de dar à luz. Naquele momento, no 4º filho, ela não olhou mais para a sua dor. No 4º filho, ela olhou para o Senhor. Ela olhou para cima e ela certamente no seu coração disse: agora eu não espero mais o amor de Jacó, agora eu não estou mais fixada nisso, não, agora dessa vez eu louvarei o Senhor, e meu filho será nomeado como louvor, louvado, exaltado. Judá recebe esse nome. Ela não mais nomeia seu filho fundamentada na sua dor, mas em Judá ela dá louvor ao Senhor. Ela tirou os olhos de Jacó e ela direcionou o seu olhar para Deus, para a direção certa de quem podia curar a sua alma. Não era o amor de Jacó que podia curar a sua alma. Nenhum amor seria suficiente para ir lá exatamente no ponto da dor de Lia. Somente Deus, que viu quando ela foi desprezada, trabalhou a história dela, abre a sua madre, permite que ela tenha 3 filhos, que ela coloque para fora a sua dor, até que chega o 4º filho, e quando ela olha para cima, é como se o Senhor tivesse falado: pronto, Lia, agora você está pronta, agora você não precisa mais viver nessa dor. Então ela cessou de ter filhos naquele momento, porque bem mais tarde ela tem mais 2. Ele faz de novo, querida. Ele faz de novo. Ele transforma o desprezo em louvor. Ele te transforma na dor que carrega na alma em uma adoração e uma adoradora. Quando os nossos olhos estiverem voltados e direcionados para o louvor, para a glória e para a honra. Porque agora Lia era uma adoradora. Adoradora, seu filho tinha a marca da sua adoração, uma verdadeira adoradora com o coração pronto para o que Deus iria fazer na sua história, uma entrega de alma. Agora era uma entrega, dessa vez louvarei. A adoração é uma entrega de alma, e naquele momento ela agora entendia que nessa entrega ela reconhecia quem Deus é. Ele conhecia sua causa, de desprezada e rejeitada a adoradora. Esse foi o percurso existencial de Lia. Isso foi a trajetória do seu casamento. Agora ela estava pronta para adorar. Mudança de identidade, não era mais a rejeitada. A adoração eternizou no nome de seu 4º filho. Portanto, minha irmã, tira o foco do seu problema, coloque na direção certa, olhe para o Senhor e comece a dar graças ao Senhor, comece a louvar o Senhor mesmo na dor, comece a adorar o Senhor mesmo na dificuldade, comece a adorar mesmo quando tudo pareça que está perdido, quando tudo o que você quer na sua vida naquele momento parece que não vai acontecer. Olha para cima, porque Ele fará de novo. Ele fará de novo. Ele transforma a sua história de rejeitada, de desprezada. Quem nunca foi desprezada, gente? Quem nunca passou por um momento de rejeição na vida? Quem não tentou obcecadamente ser amada por aquilo que faz e não por aquilo que é? E na história de Lia, Deus fala: olha, você não precisa desse esforço. Você é amada por quem você é.
por quem você é. Nossas estratégias e decisões na perspectiva da dor, das carências da alma, das aflições, não se resolvem enquanto não compreendemos o propósito de Deus na nossa vida. É muito interessante quando nós olhamos essa história em todo o seu contexto, porque antes de morrer, Jacó chama seus filhos para abençoar. Nós vamos olhar lá no capítulo 49. Vamos lá para o 49 agora. E nós vamos ver agora Jacó nos seus últimos momentos de vida. E ele começa a abençoar seus filhos. Vamos ver como ele abençoou os 4 filhos que ele teve com Lia. Esses 4 primeiros filhos. Olha o que ele diz. Versículo 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Olha o que ele fala para ele. Esse era o lugar que Rubem tinha na história. Esse era o destino profético dele. Mas veja o versículo 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Ele perdeu. Ele trocou a excelência quando ele desonrou seu pai. A desonra faz-nos perder a excelência. A desonra altera o nosso destino profético. Quantas mulheres chamadas para a excelência desonraram seus pais, desonraram o próprio Deus e perderam a bênção da primogenitura, a bênção por direito, porque negociaram o seu direito com a desonra. E aqui vai uma palavra que eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra importante, porque por conta da desonra, madres têm sido cerradas. Por conta da desonra, caminhos têm sido obstruídos. Por conta da desonra, almas têm sido aniquiladas nos transtornos psíquicos, onde pessoas ficam com a alma abatida, destroçada por conta muitas vezes de desonra, de culpa, de questões que estão lá dentro da alma. Muitas vezes isso é profanar o propósito de Deus. Então, não seja como Rubem, que tinha um destino profético traçado, e por ser inconstante, isto é, um dia ele estava de um jeito, outro dia estava do outro, ele não era firmado em princípios, ele era inconstante, e perdeu a excelência por conta da desonra. O comportamento de desonra de Rubem, que fez isso com ele. Na verdade, ele era primogênito, mas Deus não promove pessoas por antiguidade. Nas empresas costuma se promover pessoas por tempo de serviço, por antiguidade, por idade. Às vezes nós pensamos também que na casa do Senhor, porque eu tenho tantos anos de casa do Senhor, eu tenho aquele lugar, aquele cargo, aquela promoção garantida. Não, nós não temos. Deus não promove assim. Ele conhece as escolhas que as pessoas fazem, as intenções do seu coração, que levam a ações danosas e que trazem prejuízos à própria história. 5 e 7. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. 7. Maldito seja seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel.
que Deus estava falando para aqueles 2 filhos, que foram nomeados a partir da dor da sua mãe, que eles eram cruéis, duros, obstinados, implacáveis, porque foram eles que foram lá e mataram praticamente todos os homens de uma cidade, por conta da sua irmã Diná. Quando a gente vai olhar a história, nós vamos ver como eles eram implacáveis, movidos pela ira, pela raiva, pelo furor. O coração deles estava tomado por sentimentos negativos, por emoções tóxicas, e eles eram movidos por essa raiva, por esse rancor, e aí eles também não recebem a bênção. Mas agora vem, todas as bênçãos proferidas por Jacó para seus filhos se cumpriram literalmente. É só nós olharmos a história. Mas agora vem a bênção de Judá, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, o Messias, e a ele os povos congregarão. Judá é um leãozinho. Apontava para qual leão, gente? Apocalipse 5:5 apontava para o leão da tribo de Judá. O cetro estava presente ali na sua descendência. Quem se tornou Judá? Quem passou a ser Judá? Ele deu origem à tribo presente na genealogia de Jesus. O 4º filho, aquele a quem ela botou o nome de louvor, de louvado, de exaltado. Ali naquele momento Judá era louvado, dava glória ao Senhor. E foi ele o escolhido para entrar na genealogia de Jesus. O leão da tribo de Judá. E para fechar a história de Lia, gente, Jacó morre e pede para ser sepultado com seus pais no campo de Macpela, na terra de Canaã. Diz assim no versículo 31: ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali eu sepultei Lia. E foi ali que ele quis ser sepultado, com Lia. Foi com Lia que ele quis ser sepultado. Raquel morreu no parto de Benjamim. Raquel foi sepultada no campo de Efrata, no caminho de Efrata. Mas Lia não, Lia se eternizou no amor de Jacó. Lia se eternizou na vida e na morte. Lia ficou presente na história, junto com os patriarcas. Que coisa linda, meu Deus. Agora Lia estava junto com os casais, na geração dos patriarcas, eternizados na morte e na história. Deus escreveu uma história para Lia, apesar de todos os transtornos que ela viveu. Deus a transformou em adoradora. Deus lhe deu um destino que foi muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Aquela simples moça desprezada, que esperava o amor de seu marido, entra na história de Jesus. Entra na história de Jesus. E ele faz outra vez. E ele faz. E ele muda seu destino. Quando você se torna uma adoradora, ele começa a escrever uma história para você. E ele começa a decretar aquilo que é para você, que ninguém vai poder tirar, que ninguém vai poder roubar, porque Deus escreveu uma história para você. Quando todos te olhavam como a desprezada, como a rejeitada, quando muita gente não dava nada para você, Deus olhou para você e disse: é você que eu escolho, é você que eu escolho. E Ele faz de novo, Ele faz de novo, aleluia. Ele faz de novo.
E agora aqui entra a segunda mulher. Histórias entrelaçadas, histórias presentes, que nos trazem ensinos preciosos para hoje. E essa segunda mulher que eu escolhi agora ligar com a história de Lia, entrelaçar na história. Vamos ver o porquê. Porque a história dela está relatada em João 4. Eu vou narrar rapidamente. Jesus havia saído da Judéia, estava indo em direção à Galiléia. E o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. E ele chega a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E naquele lugar havia a fonte de Jacó. Presta atenção. A fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem. E ele se sentou à beira desse poço por volta do meio-dia. Nisso vem uma mulher samaritana tirar água. E ela diz, e Jesus diz: dá-me um pouco dessa água. Os judeus tinham ido à cidade comprar mantimento. E a mulher samaritana perguntou: como, Senhor? Sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aqui Jesus já começa a quebrar os paradigmas da época. Se tem uma coisa que Jesus fazia, ele não se colocava nos enquadres humanos, ele não ficava atrelado aos preconceitos humanos, ele quebrava paradigmas e ele fazia aquilo que precisava fazer para mudar uma história. Ele mudava o trajeto se necessário fosse, da mesma forma que ele ainda muda quando ele quer te abençoar. Quando você pensa que não tem ninguém no caminho, Jesus faz de novo. Ele vem como resposta para você. Ele vem, mesmo quando você pensa que não tem ninguém ali para te apoiar. Ele vem e ele está ali presente. Poderíamos pensar, era o meio do dia, sol a pique, não era a hora adequada que as pessoas iam buscar água. Todos geralmente pegavam água logo cedo. E aquela mulher escolheu exatamente a hora que ela não iria encontrar pessoas. A sua história revelava a sua necessidade de evitar as pessoas. Por quê? Por que ela queria evitar as pessoas? Por que ela vai no meio do dia, no sol a pique, pegar água? Por que ela não queria encontrar com ninguém? De que essa mulher tinha medo? De ser rejeitada, de ser menosprezada, pela condição que ela vivia. Mas Jesus respondeu à mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Que diálogo fascinante entre Jesus e aquela mulher. Ela fala da água do poço que saciava a sede. Jesus fala de outra água que saciava outra sede. A água viva que transformava o deserto da sua alma em um oásis. Aleluia. Ele faz de novo. Ele é o mesmo que está aqui nesta noite, que tem a água viva, que pode agora transformar o deserto da sua vida, a sequidão da sua vida, em um oásis. Porque no oásis há frescor, no oásis há água, no oásis há água para refrigerar a nossa alma. Ele refrigera a nossa alma. E quando Ele começa a refrigerar a nossa alma, queridos, a depressão vai embora, a sequidão vai embora, a angústia vai embora. Porque Ele começa e entra e vai removendo tudo aquilo que pode endurecer a sua alma, que pode adoecer a sua alma. A água viva,
a água que saciava a sede da alma e a sede do espírito. Eu penso que a abordagem de Jesus com aquela mulher já dizia do propósito que ele tinha para passar em Samaria. Ele poderia ter tido outro caminho, mas ele vai ali, porque ele queria encontrar aquela mulher e a sós. Aquela conversa não tinha que ter a presença de ninguém. E Jesus diz: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ativou a sede dessa mulher. Ele ativou. Que água era essa? Que água possível que ela não conhecia? Ela estava na fonte de Jacó. Ela estava ali por herança naquele poço que ela pegava água, que ela podia pegar água. Mas de repente chega aquele que fala: a água vai mais além. A água vai refrigerar a alma. A água vai mudar a sua história. Vai saltar uma fonte aqui que vai jorrar, que salta para a vida eterna. Jesus ativou para que ela compreendesse o que significava a água viva. Ele vai na sede emocional que ela tinha, na sede de amor e afeto, na sua busca desenfreada de amor. E ele faz a convocação certeira para reposicionar aquela mulher em suas necessidades espirituais e emocionais. As carências que ela tinha para ser supridas, as angústias caladas da sua alma. E aí Jesus diz: vai e chama teu marido e vem cá. Jesus sabia qual era a resposta dela, gente. Sabia ou não sabia? Sabia. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe a resposta. Ele só pergunta, mas não é para ele escutar a resposta, é para ela se escutar. Ela precisava se escutar. Essa escuta da alma tão necessária. Ele convoca, mas a resposta é para ela mesmo. Ele já sabia qual era a dor da sua alma. Ele fez apenas um confronto para reposicionar a vida daquela mulher tão carente. Toda situação confrontadora que Jesus nos permite passar tem o propósito de expor para nós mesmos a nossa alma. Talvez você tenha pensado: Senhor, já não aguento mais ser tão confrontada. Isso já está me fazendo tão mal. E de repente Jesus diz: mas é preciso que você se desnude, é preciso que a sua alma seja vista, para que você possa perceber quais são as carências da sua alma, para você poder compreender por que toma atitudes tão inconstantes, talvez como Rubem. Atitudes inconstantes que te trazem cada vez mais sede, mais carência, mais machucaduras, mais sofrimento. E Jesus sabia que era a hora dela expor a sua dor. Eu acho fantástico isso. Parece mais fácil ir seguindo. Quantas pessoas falam assim: deixa estar para ver como é que fica, vamos em frente, deixa para trás, vamos caminhar, não se preocupe com isso. E vai levando a vida sem parar para olhar suas próprias dores. Aí somos parados por uma situação qualquer, para olharmos a nossa alma no espelho da palavra de Deus. Há momentos da nossa vida que Deus permite que a gente fique parado, paralisado em alguma circunstância, para olharmos a nossa alma no espelho da palavra de Deus. Aquela mulher precisava do confronto com suas carências, com a sua real condição. Ela precisava reconhecer e admitir o que estava acontecendo no seu interior. Porque agora, queridos, quem estava diante daquela mulher não era mais um homem para menosprezá-la. Não era mais um homem para intensificar a sua dor. Não. Ali não estava um homem para explorar.
Ali não estava um homem para desnudar aquela mulher com interesses escusos. Não, ele só queria que ela visse a sua alma. Porque quem estava ali diante dela era um homem da linhagem de Lia. Da linhagem de Lia. Oh, meu Deus, que coisa linda. Da linhagem de Lia com Jacó. Do filho que ela nomeou como louvor. O que recebeu a bênção do seu pai, de que o cetro estaria entre seus descendentes. Quem estava diante dela, naquele poço de Jacó, era o leão da tribo de Judá. Judá, o filho de Lia, a marca geracional, abençoado por seu pai. Ah, queridos, talvez você não tenha sido nem abençoado por seu pai. Talvez tenha sido até desprezado, menosprezado por um pai que não estava presente para te abençoar. E aí Deus entra na sua história, e Ele entra como pai, e Ele entra para te reposicionar na sua necessidade. Agora essa mulher angustiada se vê diante dele, do único que podia ir lá além na sua alma. Senhor, não tenho marido, ela diz. E Jesus olha para ela e toca no ponto-chave da sua dor. Bem disseste, não tenho marido porque você já teve 5. E o 6º relacionamento que você está não é seu marido. Então você disse de verdade. Vocês já imaginaram o semblante dessa mulher nessa hora? Mas Jesus não estava falando isso para envergonhar aquela mulher. Ele já estava desnudando a alma dela. A resposta de Jesus expôs toda a condição que ela vivia. Uma busca permanente de ser amada. O medo da solidão. Ela não conseguia ficar só. Relacionamentos transitórios que pouco duravam, mas que deixavam feridas profundas na sua alma. Ela estava no 6º relacionamento, mas nele também não havia compromisso. Possivelmente, na busca de suprimento existencial e emocional para a sua solidão, ela se relacionava com pessoas que não se comprometiam com ela, não a assumiam, ou não, ela não permitia que também assumisse, o que só aumentava o seu desvalor, só aumentava o seu menosprezo. O que ela buscava reeditar na sua história, que não é falado aqui no relato bíblico? O que aconteceu? A Bíblia não fala sobre a família dela. Será que foi um pai que a deixou no desamparo, para ela buscar tanto o amor dos homens? A falta desse amor tão primordial à estrutura de vida de uma mulher. Quantas vezes eu já ouvi no consultório mulheres falando assim: Ilma, eu tenho medo de relacionamento. Eu tive um pai e uma mãe que não demonstraram amor por mim, e o casamento lá na minha família era tão complicado, tão conflituoso, que eu tenho medo de casar. Quantas mulheres já pensaram assim? E quando eu vejo, disse uma paciente, eu estou me relacionando com um homem casado, porque ele não vai me assumir mesmo, e nem eu quero que ele me assuma, porque eu tenho medo de casar. Mas estava lá na espera de um amor, estava lá na espera de migalhas de afeto. Quantas agarradas a uma história dolorosa, quantas buscando suprimento para a sua solidão. Por que os relacionamentos dessa mulher duravam tão pouco? Por que ela trocava de parceiros? O que levava essa mulher a um relacionamento sem vínculo num tempo que a lei era muito rígida? Ela botava a vida dela em risco. Nada sabemos sobre isso, mas uma coisa sabemos: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu aquele que está sentado no trono, ele viu a carência dela, ele viu sua necessidade de cura. Jesus conheceu a sua sede de amor, e Jesus olhou para aquela mulher, o quanto ela precisava ser curada e liberta, e Ele faz de novo. Ele ainda cura,
e Ele cura a alma, e Ele vai lá nas feridas, e Ele vai lá nos pontos de dores. Assim como Lia, havia uma sede de amor na alma dessa mulher. Lia e a mulher samaritana se igualam com tantas mulheres que carregam essa sede de amor, obstinadas em depositar em pessoas as suas carências. E assim como Deus olhou para Lia e viu a sua aflição em buscar o amor do seu marido, assim como Jesus olhou para aquela mulher samaritana desprezada, Ele ainda olha hoje para a nossa alma. Ele ainda olha para o seu coração. Ele ainda olha para a sua história. Ele conhece cada ponto de dor da sua história. Ele sabe cada momento que você viveu, que você chorou, que você sofreu, que você se angustiou. Ele conhece, Ele sabe onde está a sua dor. E Ele faz de novo a cura da alma. A sede dessa mulher é a sede de muitas pessoas nesse tempo, homens e mulheres carentes, que buscam obstinadamente relacionamentos amorosos na tentativa de preencher o vazio e a solidão da alma. E tudo isso vai produzindo adoecimento na alma, isolamento de relacionamento significativo, mas também produz adoecimento no corpo. E as respostas que Jesus deu à mulher são a resposta que todos nós precisamos nesse tempo. A resposta que todos nós precisamos aqui, nessa conferência chamada Oásis. Qual é o oásis que Deus preparou para a sua alma nessa noite? O que você está precisando vislumbrar nessa noite? Porque naquele momento, a continuidade da conversa de Jesus com a mulher alinha seus objetivos de vida, aponta para a identidade que ela poderia receber nele, e do seu lugar no projeto de Deus, e dá uma direção certa para a sua vida. E vendo que Jesus tinha autoridade de Deus, ela lhe perguntou: qual é o lugar certo para adorar? A tradição cultural dizia que era naquele monte em Samaria. Os judeus diziam que era em Jerusalém. Mas ele olha para ela e ensina para ela que o local físico da adoração não era o mais importante. Mulher, a hora vem e já chegou. E Mirna falou sobre avivamento. E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus podia aqui falar: vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor, adorarão o Jeová Rafá, adorarão o Jeová Jireh, adorarão o soberano, adorarão o eu sou. Mas ele diz: adorarão o Pai. O que uma mulher carente precisa? De um Pai que acolha, que abrace. O Pai Celestial procura filhos e filhas. São estes que o Pai procura. Todo pai busca filhos. Todo pai procura seus filhos. Todo pai quer encontrar filhos, quer acolher filhos. E Jesus não está falando de servos. Aliás, ele já tinha dito: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Muito mais do que servos. Jesus fala de um nível de relacionamento muito mais íntimo, muito mais profundo, uma filiação compartilhada com Jesus. Quando Lia tirou o foco dos seus problemas e voltou o seu olhar para Deus, ela se tornou uma adoradora e deu uma identidade, um destino para ajudar. E agora em Jesus, descendente de Judá, ali diante da mulher samaritana, exatamente no poço de Jacó, que queria tanto ser amada por um homem que lhe desse valor, que estava no sexto marido e continuava em seu vazio existencial, ela encontra
em Jesus. Exatamente o filho descendente de Lia, que sacia sua sede, que lhe dá uma nova identidade, filha amada e não mais desprezada. E ele faz de novo. E aí ela se torna uma adoradora em espírito e em verdade. Em Jesus ela encontrou o verdadeiro amor. Em Jesus, não mais numa religiosidade agarrada à tradição do lugar de adoração, mas uma mulher que encontrou em Jesus o valor da sua vida e a verdadeira adoração. Duas mulheres carentes que ansiavam pelo amor dos homens. Duas histórias que se encontram. Duas mulheres transformadas em adoradoras. Duas mulheres transformadas em filhas amadas do Pai. O que você precisa nessa noite? Ele faz de novo. Ele faz outra vez. Ele cura a alma ferida. Ele cura a carência, a sede de amor. Ele dá uma nova identidade. O que você precisa nessa noite? Vamos ficar em pé. Talvez você venha para essa conferência. Você veio com esse tema e pensou: Senhor, o que o Senhor vai fazer de novo na minha vida? O que o Senhor vai fazer? Qual é o novo, Pai? Porque olhando para a minha história é tudo velho. São as mesmas repetições que já vem há anos. E aí Jesus diz, como o profeta Isaías disse no capítulo 43, 18 e 19, quando ele diz: não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Eis que faço algo novo, porventura não percebeis? Você não está percebendo que tem algo novo acontecendo aqui agora? Eis que porém um caminho no deserto. Naquele deserto que você vem caminhando, tem um oásis à sua espera, e rios no ermo. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer restaurar a sua vida. Saia dessa busca obstinada pelo amor. Quanto mais procura, mais distante ele fica. Tanta gente fala isso. Quanto mais eu busco o amor, mais ele escapa de mim. Nessa noite, o verdadeiro amor é aquele que está aqui. E eu quero orar com você. Se você veio para cá pedindo: Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Senhor, eu quero algo novo. Eu quero essa água que transforma um deserto num oásis. Eu quero esse sentido de vida. Eu quero a minha alma curada. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar com aquelas mulheres que já há anos e anos têm pedido ao Senhor o novo. Que estão tão cansadas e angustiadas com tantas vezes esse vazio na alma. Quantas vezes você chorou? Vem aqui. Venha, porque eu quero orar com você. Ele é o mesmo. Ele faz de novo. Ele vai lá onde você não sabe onde que ele vai chegar lá. Ele chega lá na sua casa. Ele te diz: filha amada. Ele te chama de filho. Ele quer reposicionar a sua necessidade. Ele quer que você encontre nele o sentido para a sua vida. Quanto Lia pensou que dando filhos a Jacó, ela teria o amor dele. Primeiro filho, ele vai me amar. Segundo filho, o desprezo vai acabar. Terceiro filho, agora ele vai ficar ligado em mim, unido em mim. Até que uma hora ela falou: não, Senhor, não precisa mais. Dessa vez eu vou te adorar. Dessa vez, que você saia do seu lugar nessa hora e diga: dessa vez eu me rendo. Dessa vez eu quero. Dessa vez eu vou te adorar.
Independente daquilo que o Senhor me deu, deixe de dar. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E é isso que Ele quer. Podem louvar. Podem louvar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás Ele vai te segurar pela mão. Não estou sozinho. Com certeza. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Ele está conosco. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ele vai prover de novo. O Pai procura Fogo não me adoradores queima, para um nas relacionamento. águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus, aleluia. Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Como filha amada, Ele quer um relacionamento com você. Um relacionamento de pai e de filho. A água viva que flui daquele que recebe a Jesus. E um dia, quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza. Aleluia. Pastora Mirna, quero pedir a pastora Mirna para orar nesse momento. Coloca diante do Senhor agora a sua necessidade. Ele quer curar a sua alma, Irás prover de como curou Lia, eu creio em como curou a mulher Eu samaritana, não vivo do que se tornou uma verdadeira adoradora, vivo do em espírito e em verdade. Irás prover de novo. Ela deixou de ter medo de ser menosprezada. Ela sai dali e vai anunciar Jesus. Não havia mais medo. Não havia mais medo. A tempestade e o
dificuldade não vai impedir a gente de caminhar em fé. Nesse momento em que tomamos decisão de vir ao altar para receber a paternidade do Senhor, para dizer que nós não precisamos ser amada por homens, ser reconhecido por homens, ser aplaudido por pessoas. Não, Pai, nós não precisamos de elogios, nós não precisamos não, Pai, porque nós temos o Senhor. E essas irmãs que vieram ao altar, elas entenderam agora que tendo o Senhor, nós temos tudo. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor confronta, mas o Senhor consola. O Senhor aponta, mas o Senhor vem com amor, porque o Senhor é por amor e a palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Oh, glórias ao teu nome, porque o Senhor é Pai que pega no colo. E essas meninas agora estão sendo apanhadas, abraçadas, aninhadas, agasalhadas na sombra do Onipotente. Elas estão sendo agora guardadas embaixo das tuas asas. Pai, se alguma situação aconteceu no passado que amarrou essas almas, que amarrou a história de vida, que paralisou a caminhada, que estagnou os propósitos do Senhor e planos. Quantos planos aqui, Pai, foram, sabe, engavetados, quantos sonhos foram jogados no lixo, quantas mulheres desesperadas porque avançaram dia após dia, pedindo misericórdia pelo amor do marido, pedindo misericórdia pelo amor do pai paterno, terreno, mas agora elas entenderam pela fé que o único que ama, que o único que protege, que o único que não frustra é o Senhor. Porque o Senhor tem a água da vida que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede por ter, por estar, por ficar, por engravidar, por gerar, por multiplicar coisas, por ter coisas. O Senhor é o único que pode fazer, e o Senhor ainda faz novas todas as coisas. Assim, Pai, repreendemos toda a força do mal, aonde estiver. Se essas histórias de vida, Pai, foram travadas em terreiro, em porteira, em cachoeira, em boca de sapo, aonde for, quem sabe uma palavra liberada em maldição pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelos professores que prenderam, amarraram essa história, nós queimamos agora. Anulamos agora, mandamos embora toda essa dor, todo esse desespero, toda essa aflição e declaramos fora dessa alma. O único que é bem-vindo nessa história é Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, aquele que carregou o cetro nas costas, foi e morreu e deu a vida por mim e por você. E quando nós entramos na presença dele, ele diz: vem, filha minha, amada minha. Pai, que todas nós hoje possamos sair daqui para reescrever a nossa história e para contar a nossa história de maneira diferente. A nossa história não será mais uma história de dor, de desprezo e de abandono, mas será uma história aliançada no amor de Jesus Cristo de Nazaré. Querida, que você vá em paz, que você suba de mãos dadas com aquele que tem um encontro com você no momento da dor. Que você caminhe amanhã, domingo, até o final da sua vida, sabendo que Ele nunca te desamparará, nunca te deixará. Quando passares pelas águas não te afundarás, quando pelo fogo não te queimarás. Ele está com você, o maior está com você. Ele transforma a sua dor, porque Ele faz de novo. Fez com Lia, fez com a mulher do poço, e está fazendo comigo e com você. Assim que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que
que tenhamos uma noite de paz, uma noite de sossego, uma noite de reparação, no nome de Jesus. Amém, queridas? Amém?